Mas vamos voltar ao caso que, como eu disse, é interessante para a gente fazer uma análise. Então é claro que eu não comentei, no caso, né, com o motorista, primeiro porque percebi que ele não tinha uma formação assim muito consolidada, que iria entender todos os meus argumentos, mas vamos tentar uma hipótese aí de uma conversa. Quantas pessoas então, já que 6 milhões foi um exagero, quantos milhões foram perseguidos? Outra coisa, gente, muito importante, foram perseguidos por quê? Foram confinados em campos de concentração, subordinados à tortura, castigo físico, trabalho forçado. Eles não cometeram crimes que, por exemplo, na nossa sociedade são considerados aqueles mais hediondos, como, por exemplo, ter matado alguém, ter roubado, simplesmente por serem judeus, né? Então, pessoal, na minha concepção, se uma pessoa sofresse um tipo de perseguição como os judeus sofreram, por serem judeus, já bastaria, uma pessoa bastaria para a gente se indignar e não aceitar um regime, por exemplo, como esse. Mas, como eu disse, sempre existem esses questionamentos. Então, voltando um pouco, tá? Aquela ideia que eu estava falando para vocês. Existem coisas na história que devem ser corrigidas, que houve algum ou outro exagero ou não. É óbvio que existiu. Vamos pegar a nossa escravidão, por exemplo. Quem que escreveu a história da escravidão no Brasil? Não foram os escravos, correto? Estavam submetidos à condição de escravidão. Então, quem escreveu a história da escravidão, a história do Brasil, por muito tempo, foram brancos. Ou seja, os pesquisadores eram brancos, certo? Pertenciam já a uma elite. Então, houve uma tendência, até o contrário, em vez de acentuar e atenuar o problema da escravidão.